Olá, pessoal! Está começando mais um podcast do Lucas Galante Entrevista. É com enorme felicidade que eu estou aqui no estúdio Voz, em São Paulo, um estúdio muito profissional para fazer uma entrevista muito interessante para quem quer saber mais sobre leilões de imóveis, tá? Hoje a gente vai ter entrevista com o advogado Carlos Henrique, ele que é sócio fundador da Fratelli Leilões, e a gente vai bater um papo com 2 episódios, viu, pessoal? É bem especial hoje. Depois aí de 1 hora a gente vai ter um intervalo e vamos aí depois continuar as gravações para o nosso segundo episódio, para ficar bem separadinho aí para vocês, um conteúdo muito importante que muita gente tem me perguntado, então chegou o dia para vocês aprenderem sobre leilões de imóveis, tá? Primeiro eu vou apresentar aí para vocês o Carlos Henrique, que não é só um advogado, mas ele também é um grande amigo meu, né, de infância, e hoje a gente pôde conseguir produzir essa entrevista, esse podcast aqui em São Paulo, e agradeço muito a audiência de vocês, então já aproveita, se inscreve aí no nosso canal do YouTube, Spotify, deixa o seu like, comente suas perguntas também, tá, que aí o Carlos pode estar até respondendo aí para vocês nas perguntas, tá? Bom, Carlos, primeiro peço que você se apresente antes de a gente continuar as perguntas, mas seja bem-vindo aí ao podcast do Lucas Galante Entrevista, meu irmão. Muito obrigado, imensamente grato aí pelo convite. Espero que as palavras que nós traremos hoje aqui, que o pessoal seja bem abençoado de dar uma luz, de repente, nessa alternativa de investimento, né? Então, permita-me me apresentar, sou Carlos Camp, sou advogado com mais de 10 anos de experiência, especialista em leilões de imóveis e quero trazer aqui todo esse tempo de experiência, essa bagagem aqui nessa conversa descontraída, nada muito formal, por favor, porque eu acho que tem que ser mais didático até nesse ponto, para, quem sabe, né, dar essa luz aí para vocês, entender um pouquinho mais, ainda mais agora que os leilões estão mais em evidência, né, tem bastante gente comentando a respeito, é uma alternativa a você adquirir imóveis abaixo do valor de mercado, então espero que seja uma conversa bem produtiva, né? É a primeira vez, né, que o Carlos participa de podcast, né? O meu nervo aqui no tribunal é diferente, mas aqui é outra coisa, microfone na cara, poxa. 3 câmeras, né? Mas é muito importante porque esse conhecimento, né, de leilões de imóveis, muitas vezes as pessoas têm muitas dúvidas, algo até novo, até realmente, né, recente, assim, que tá cada vez mais gente procurando. E hoje, com certeza, você vai ajudar muita gente com a nossa entrevista. Antes de começar, queria agradecer alguns parceiros que vão estar sendo exibidos aqui na TV, né, a Unicard, né, a nossa empresa aí que produz cartões de visita por aproximação. Agora também lançou uma novidade no mercado, que é o Display, tá? Um material acrílico com impressão digital e que você encosta o celular, já aproxima, né? Você já abre o seu site, o seu WhatsApp. Então, tem um vídeo aí mostrando o nosso display passando durante aqui na TV. A UniEdition, né? Que é a nossa agência de publicidade e de comunicação empresarial que produz, né, esses cartões da Unicard, né? A marca Unicard é da UniEdition. A UniEdition é uma agência de publicidade aí, criando identidade visual, profissional, para vários empreendedores. A Pentágono Contábil também vai estar passando aqui, que é a contabilidade nossa também, mas parceira aí da Danúbia Borba, né? A Pentágono Contábil aí já muitos anos de tradição em contabilidade em Peruíbe. E também vai ter a arte aqui da Fratelli Leilões, né? Que é hoje o sócio fundador está aqui, né? O Carlos Kemp, para poder explicar mais sobre os leilões de imóveis. Bom, agora que a gente já fez aqui a divulgação dos nossos parceiros, quero aproveitar e te perguntar, né, Carlos, como é que você se apresentaria aí para quem nunca ouviu falar de leilões, né? E como que foi, né? Já são 2 perguntas, né? Mas como é que foi entrar nesse universo de leilões, né? Porque você já atuava como advogado, né? Mas não nesse segmento, né? Sim, sim. Bom, sempre quando me procuram, né, a respeito de leilões, eu explico que a primeira coisa que a gente tem que entender é se de fato essa pessoa ela tem o perfil para investimento nesse mercado, né? Porque também não é qualquer pessoa que está preparada para aportar o valor e também ter o estômago para
ter um tempinho ali até a desocupação, né? A gente explica tudo certinho, tudo minuciosamente, desde da busca da oportunidade até a finalização, que é a desocupação, e também o registro na matrícula do imóvel da arrematação, tá? E aí, no caso, como que nós iniciamos, no caso eu, já vinha desde o estágio, né? Que eu estagiei na magistratura por 2 anos, e eu via leiloeiros, né, indo lá na sala com a juíza, conversar, mostrar todo o portfólio, né? Porque o juiz é quem vai lá e indica o leiloeiro, né, que vai produzir o leilão daquele bem, né? No caso aqui a gente está falando de imóveis. E sempre acabei tendo contato, assim, bem breve. Aquilo lá já me despertou uma vontade de ir mais a fundo. Porque, assim, na faculdade mesmo a gente aprende o básico, né? Então, a gente não tem aquele a fundo, a prática, de fato, como é que funciona, o que eu tenho que ver, de fato, no edital, no leilão que está acontecendo, quais os riscos que eles trazem. E aí, com a prática, né, passei na OAB, comecei a advogar, inicialmente mais voltado para inventários e regularização de imóveis. E aí, com essa bagagem toda, foi onde eu falei, poxa, deixa eu dar uma olhadinha aqui nesse tipo de investimento que já me acendia a vontade de me aprofundar lá atrás. Só que na correria, né, acabei não dando a dedicação devida que merecia. E já tem 5 anos aí mais aprofundado nos leilões que nós estamos, tanto escritório para defesa de clientes, como também na assessoria para quem quer investir. E é um mercado absurdo que você vê a questão de a discrepância do valor de mercado que hoje estão os imóveis, né? E o valor que você consegue, né, mais acessível, né, mais palpável de você investir e até mesmo você adquirir a sua casa própria. Hoje em dia também é uma alternativa que tem muitos clientes buscando. Você trabalha então com os dois lados, né? Tanto de defesa de casos, né, de pessoas que estão com imóveis ali sendo leiloados, né, ou vão para leilão, Isso. quanto ajudar pessoas que querem investir nisso. Isso. Nós temos 2 braços, né? O escritório em si de advocacia, que ele faz também as defesas, em específico, pessoas que estão com imóveis indo a leilão, eles nos buscam para tentar salvar, né? Ou então mitigar o dano. Então, nós fazemos esse trabalho. E tem o outro braço, que aí já é a assessoria, que é a Fratelli Leilões, de fato, que é onde nós fazemos toda a assessoria, né? Conversamos com o cliente, tentamos entender o que ele quer, de fato, né? Se, de fato, o investimento no mercado de leilões de imóveis é para ele, tá? E aí a gente faz desde a busca da oportunidade até o desembaraço do imóvel. Mas como é que é assim na prática? Como é que o imóvel acaba indo assim parar num leilão? Tem que chegar a que ponto para isso acontecer? Basicamente, é uma dívida. Existe uma dívida ali atrás. O proprietário ele não paga e aí acaba sendo levado o imóvel a leilão, tá? Então, nós temos aí no mercado 2 tipos de leilões. O leilão judicial, que demanda um processo judicial, né? O juiz demandar também, determinar que esse imóvel vá a leilão. E também temos o leilão extrajudicial. O leilão extrajudicial é aquele que nós vemos dos bancos, né? O financiamento imobiliário. Às vezes a pessoa comprou o imóvel mediante um financiamento imobiliário, só que ela acabou não pagando as parcelas e aí vem todo o procedimento que a legislação permite, né? Com que o banco tome o imóvel, leve a leilão primeiramente para depois entrar no patrimônio dele. Entendo. E quem ganha assim com o leilão que nem a gente estava conversando, né? Quando estava vindo para cá, as duas partes ali, né? É o comprador, né? Principalmente, porque vai adquirir ali um investimento com valor, né? Com desconto, né? Sim. Uma oportunidade, né? E a pessoa que está com a dívida também se livra da dívida. É isso, né? Basicamente são as duas partes que saem ganhando, tá? Então, o arrematante, que é o comprador, no caso, ele arremata o imóvel com um bom desconto, né? Nós temos aí no mercado, às vezes, descontos que chegam a 60% do valor de mercado da avaliação. Então, é bem interessante para o arrematante. Aí vai depender de qual a finalidade que ele quer dar, né, para o imóvel, se ele vai querer alugar de forma convencional, se ele vai querer fazer um Airbnb, se ele vai querer só fazer o house flipping, que a gente chama, que é quando a pessoa arremata, faz a reforma e já quer vender. Então, tem esse ganho, né, por parte do arrematante. E tem também
a outra parte, que é o credor. O credor, ele está tentando ali obter o crédito dele. Às vezes a gente vê aí, tirando, não vou falar do extrajudicial, mas no judicial, às vezes uma ação trabalhista que está percorrendo anos e anos e anos e não consegue o crédito. Então, aquele trabalhador que lutou bastante, não consegue encontrar o crédito no nome da empresa, às vezes consegue atacar o sócio, né? E aí tem um imóvel ali que é disponível, que consegue, né, de repente saldar, então ele acaba também, né, sendo beneficiado nesse ponto. Aí, realmente, quem acaba perdendo, no fim das contas mesmo, é o proprietário que acaba perdendo o imóvel. E a assessoria, então, que vocês fazem nesse sentido? Porque, só para entender, dá para comprar, então, imóveis no leilão com segurança, mas tem que sempre analisar esse imóvel também, né? Sem Porque às vezes está dúvidas. muito tempo lá com dívida, parado, né? Pode encontrar algo que, por mais que esteja com preço baixo, possa estar detonado ali, no caso, um imóvel, né? Sem dúvidas. É questão de verificar dívidas, né? O que eu sempre falo para qualquer pessoa, assim, a gente sempre fala para a pessoa, às vezes vem curioso, né, conversar com a gente, às vezes vem, de fato, pessoa que quer fechar o contrato, quer investir. Eu falo, independente se você vai fechar ou não, é possível você arrematar sozinho, sem assessoria? Perfeito, é possível. Mas tenha em mente que você precisa ter o conhecimento e uma experiência por trás. Porque hoje em dia os leilões estão na mídia, isso é fato, você tropeça aí em publicidade de leilão, gente vendendo curso. Então, assim, não é a mil maravilhas que se vende por aí. Né? Existem percalços, existem coisas que a gente tem que ficar atento, que uma pessoa, às vezes, que está leiga, né, e não tem, às vezes, até o conhecimento jurídico, de fato, ela vai acabar fazendo, na verdade, não um investimento, mas vai perder dinheiro. Entende? Então, a questão da assessoria é fazer todo esse filtro, onde nós enviamos as oportunidades para o cliente avalia se ele quer de fato, né? E aí nós levantamos, como a gente chama aí, a gente levanta a capivara, né? Então a gente faz desde a análise do edital, análise de fato se vai sobrar alguma dívida, né, do imóvel, por exemplo, IPTU, condomínio, ITR. Então, se isso vai sobrar para o arrematante, se não vai sobrar, né? Então, tudo isso tem que ser observado, né? Se foram todas, porque assim, o procedimento do leilão, ele tem regras, né? Então, às vezes, não houve uma intimação de uma pessoa que devia ser intimada. Então, tudo isso a gente tem que analisar bem a fundo, porque senão você pode estar jogando dinheiro no ralo e pegando uma bucha na mão. Você tá falando nos casos quando a pessoa, elas têm esse direito, tá prático e fácil de ir na internet e de fazer por conta própria, né? Hoje em dia nós temos os leilões que são praticamente, você consegue arrematar pelo celular, né? Tudo na internet, então é tudo no site. Não tem mais aquela questão de antigamente ir até o fórum, né, no lugar, ou lá no pátio do leiloeiro, você ir lá e ter que dar o lance lá presencialmente. Hoje em dia os leilões são online, então você pode arrematar, que nem nós estamos aqui em São Paulo, a gente pode arrematar imóvel lá do Rio de Janeiro, lá de Salvador. Então isso é plenamente possível, facilitou bastante, né? Então às vezes num clique você consegue fazer uma arrematação. E aí que mora o perigo, porque você não pode só ir lá na questão, tem um imóvel que está num desconto absurdo, uma localização muito boa, mas aí quando você vai ver mais a fundo, você levanta a documentação, certidões, enfim, isso tudo pode vir, né, uma coisinha, uma vírgula fora ali da ordem, que pode dar um problema gigantesco. E aí, no caso, com esse levantamento completo aí que vocês fazem, né, fica mais claro ali saber se vale a pena investir ou não, né? Até porque meu nome e o nome da empresa tá ali, né, de frente. Então, nós trabalhamos com sinais, como se fosse o semáforo mesmo. Então, esse daqui é o imóvel, é o semáforo sinal verde. Então, bora arrematar. Pode ir lá, já faz a habilitação no leiloeiro, faz o lance, né? Até um limite que a gente também senta com o cliente para entender até onde a gente consegue fazer uma viabilidade financeira interessante para ele naquele leilão específico, né? Para ver qual o retorno que ele vai ter a depender, né, de qual o destino que ele vai dar para o imóvel, né? Se ele vai alugar, se ele vai vender. Então vamos projetar aqui mais ou menos quanto de ganho que você vai ter, os gastos também, a gente coloca todos os gastos, para que seja um investimento
bem interessante e, assim, diferenciado comparado a outros investimentos que existem aí no mercado, como, por exemplo, às vezes ações, fundos imobiliários, tem também renda fixa, enfim. Então, tudo isso aí são tipos de investimentos diferentes, lógico, todos são excelentes, mas a questão de você trabalhar com imóveis, o retorno ele é muito grande, né? E ele é seguro. Ele é um patrimônio, é um investimento que, com o tempo, ele tende só a crescer de valor. Então, é algo muito interessante para que as pessoas olhem com carinho e tentem investir, mas com segurança, com alguém que conheça ou então que sente a bunda na cadeira e estude de fato, né, e vivencie isso para conseguir arrematar sozinho. Legal, então vocês dão também a estratégia, né? Sim, sim. Essa é a ideia. Temos estratégia, sim. De, isso aqui vale a pena, Às isso aqui vezes, não dá. por exemplo, existem estratégias que a gente usa de, por exemplo, só se habilita no leilão. Tá? Vamos ver se vai ter alguém dando lance. Não teve lance? Beleza. Vamos fazer uma proposta para o juiz. Então, monta uma Tem proposta. Isso também? Existe. Esse caminho? Existem leilões que são negativos. E aí, às vezes, para dar um caminho, uma direção, porque assim, o leilão é negativo. Demora já para o imóvel ir a leilão, tá? No judicial. Então, imagina, tem os gastos que o leiloeiro tem ali também, com publicação de edital, intimação, todo o portal que ele também usa ali para fazer a publicidade do leilão. E aí são duas praças, geralmente, né? Então, não teve na primeira praça, que é o valor de avaliação, geralmente, né? O valor de mercado, a avaliação. E aí, a segunda praça é o com desconto. E aí não acontece nada, o leilão é negativo. Então, frustra tudo. Frustra o processo, frustra o leiloeiro, frustra o credor. Só é bom para o devedor, que o devedor fica tranquilo. E aí, nós, às vezes, temos algumas oportunidades nesse sentido de fazer, vamos sentar aqui, vamos fazer uma proposta para o juiz, para o leiloeiro. E aí, quem sabe, né, a gente consegue fazer uma arrematação melhor ainda do que estava previsto no edital. Às vezes a gente consegue fazer um parcelamento aí, sem juros. Mas isso é mais quando não há interesse de outras pessoas também. Isso, não estão dando lances. Por exemplo, não teve nenhum lance ali, né? Não foi dado nenhum lance. Foi negativo. O leiloeiro vai lá, vai fazer o auto negativo, vai apresentar para o juiz. Nesse meio tempo, a gente já conversa com o cliente. Você tem interesse? A gente pode tentar fazer o meio de campo ali com o leiloeiro e ele já apresenta também essa proposta. Né? Ou até mesmo faz a proposta direto no processo judicial, mas lógico, sempre respeitando também a comissão do leiloeiro. Fala, a gente vai fazer a proposta, mas a gente também quer pagar o leiloeiro, tá? Porque também para dar bons olhos para o juiz. O juiz vai olhar aquela proposta e vai falar, não quer pagar o leiloeiro? Aí, peraí, né? Também já quer demais. Então, a gente faz dessa forma com que, às vezes, a gente consiga trazer uma liquidez, né, para essa dívida aí que ia acabar morrendo, né? Às vezes ir para novo leilão e aí até mais 3 meses, 4 meses, aí até ir para um novo leilão. Então, a gente tenta encurtar o tempo aí para a pessoa conseguir receber algo. Legal, é um acordo, né? Uma proposta e, querendo ou não, vocês fazem o trabalho, né? O meio de campo ali, né? Sim. Que para muita gente ali, tudo bem, tá com o celular ali, deu um lance, mas até fazer a proposta, pensar por isso e às vezes a pessoa não tem tempo, né? Então a gente já fala, tu gostou do imóvel? Beleza. Às vezes a pessoa, por exemplo, mora em outra cidade, outro estado, e ela tem interesse num imóvel do litoral, e ela mora no interior. Então a gente fala, peraí, então vamos lá, a gente tenta, quem sabe, visitar o imóvel, quem sabe ver como é que tá ali o imóvel de fato e apresentar para você. Pô, esse daqui tá bom, né? Às vezes tá ocupado, tá desocupado. Então a gente vai para esses caminhos aí para deixar bem destrinchado para o cliente falar e fazer, fiz uma excelente arrematação e quem sabe continuar, né, com outras arrematações. Mas quando esses casos, quando você falou de banco extrajudicial, é um caminho mais rápido ou mais demorado do que o do judicial? O extrajudicial ele tende a ser mais rápido porque o que acontece? O banco ele presta o serviço de alienação fiduciária, tá? O financiamento imobiliário. E aí a pessoa compra o imóvel mediante essa carta de crédito com o financiamento imobiliário. E aí a pessoa mesmo ela não tem a propriedade em si do imóvel, né? Fica gravado ali que o imóvel é garantia para quitar aquela dívida. Tá? Então, se a pessoa não quita, a lei já permite com que o banco intime a pessoa a fazer o pagamento da dívida e se não pagar, ele consolida a propriedade. Então, ele toma o imóvel para ele e aí, obrigatoriamente, por conta da lei da alienação fiduciária, eles têm que levar o imóvel à praça pública, tá? A leilão. Então, são feitos 2 leilões. O primeiro com o valor do contrato ou o venal, depende
qual que é o maior. E o segundo vai pelo valor da dívida, né, com os encargos, com os gastos que o banco teve ali para fazer a tomada do imóvel. Depois de quanto tempo, mais ou menos, que a pessoa não paga esse às vezes, financiamento que pode já porque, assim, às gerar vezes, uma dívida? Vamos lá. Não tem um prazo certo, por exemplo, na lei, com relação a quantas parcelas a pessoa pode deixar de pagar para aí sim o banco se movimentar. Isso daí vai depender da própria instituição financeira, tá? Do banco, ou às vezes no contrato. Às vezes tem estipulado lá. Deixou de pagar 3 parcelas, já pode intimar para purgar mora. Aí é outro que cada banco mesmo que vai determinar ali, tá? Feito isso, a pessoa recebe a intimação. E aí tem 15 dias para fazer o pagamento. Não fez, aí o banco consolida. Tá consolidado, aí o banco tem que levar o imóvel ali. Então é bem rápido. Leva em média aí uns 3, 4 meses, mais ou menos. Rápido. É bem rápido mesmo. Banco... Comparado a um leilão judicial, que às vezes demora anos para até chegar no leilão, né? Então o banco ele é bem rápido. Inclusive, ano passado saiu em mídia aí, nacional, no Globo, foi no Jornal Hoje. No Jornal Hoje, acho? Não, Jornal Nacional. Teve reportagem lá do William Bonner falando a respeito do nível alto que teve de inadimplência e de leilões de imóveis nesse tipo, né, de extrajudicial. Porque realmente a gente está passando aí por uma crise aí absurda, né? As pessoas não estão conseguindo arcar com seus compromissos, então às vezes acaba deixando alguma coisa de lado e às vezes não tem noção, né, de que isso pode acabar perdendo, né, o sonho dela ali da casa própria, né? Então, infelizmente existe sim esse cenário. Teve um boom, né, nessa questão de leilões extrajudiciais ultimamente, mas infelizmente é uma realidade, né? É uma realidade que são muitos fatores ali que estão envolvidos que acabam fazendo com que o imóvel seja levado a leilão. Mas para a pessoa que está comprando, né, no leilão, é mais vantajoso então o extrajudicial, né? Porque, querendo ou não, é um processo que já está mais encaminhado ali, né? Pode ser que... Depende assim, de cada caso, né? Depende muito do caso, do imóvel, do valor da localização, porque assim, tem leilões judiciais que são excelentes, extrajudiciais também. Também já está prontinho, né? É que geralmente as pessoas que começam mesmo de fato, elas vão pelo caminho do extrajudicial. Porque o extrajudicial, em tese, né, você não precisa analisar um processo, tá? Mas você tem que ter em mente que existe um procedimento também, ainda que administrativo, que tem que ser seguido pelo banco. E se não for respeitado, aquele leilão pode ser anulado. E aí você fica com o dinheiro preso ali. E se for previsto no edital, né, a possibilidade de você ser ressarcido lá na frente. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, cuidado. Não é só porque é extrajudicial, que é só direto com o banco. Que tem uns asteriscos aí em alguns lances, né? É o que eu sempre falo. Você precisa ler o edital. Edital é a regra do jogo. Tá? O edital é que vai determinar quem que pode participar, quem não pode, qual a forma de pagamento, né? A multa, né? Caso desista da arrematação. Tem isso também? Existe também. Não sabia que... Pois é. O negócio é sério, né? Então, se a pessoa não investir, não é brincadeira. Não pode também, não quero mais, né? Não é bem assim. Mas acontece, viu? Acontece. E além dos riscos, você já falou quais, assim, outros tipos de riscos você acha que envolvem, assim, num leilão de imóveis? Bom, riscos maiores que existem, tá? Pessoa, primeiro, é a questão de intimações, né? Digamos assim, na alienação fiduciária, no financiamento imobiliário. O devedor fiduciário, ele precisa ser intimado, tá? Se ele não for intimado, esse leilão pode ser anulado. Lógico, existem outros mecanismos, às vezes a pessoa sumiu do mapa, né? Então tem alternativas a contornar, né? O banco tem essa alternativa, mas tem que seguir o que a lei está determinando, porque pode ser que você acabe botando dinheiro onde você não deve ir para o ralo abaixo. Também existe a questão de verificar dívidas, né? Nós chamamos no mundo jurídico dívidas propter rem, que são as dívidas que são inerentes ao imóvel, né? Que são grudadas. Então, assim, IPTU, tá? Condomínio, ITR, às vezes foro e laudêmio, tá? Então, tudo isso... Até dívidas de consumo, água, luz, essas coisas? Aí já é mais discutível, tá? Porque como está vinculado ao CPF, tá? Então, da pessoa ali, então já é algo mais de
de deixar de lado, né? Dá para debater. Mas o que você tem que pensar mesmo de fato é a questão do condomínio, do IPTU, do laudêmio, foro, tá? Então isso daí é que tem que verificar. Vamos lá, às vezes a gente tem que fazer cálculos, né? Porque cada edital, cada leilão tem um edital, é diferente, não é uma regra única para tudo. Então, às vezes tem um leilão que fala, ó, o saldo da arrematação vai ser possível quitar dívida de IPTU, de condomínio, e não sobra nada para o arrematante. Já tem edital que não. Fala, se sobrar dívida de condomínio, o arrematante vai assumir. Entende? Então, tudo isso tem que ser observado, porque senão você pode acabar tomando na cabeça. Tá? Tem que ficar esperto mesmo, né? Porque senão, às vezes é um negócio que pode ser muito bom, né? Você acaba boi de piranha. Você acaba gastando demais, cara. Você assume uma dívida desnecessária. Você pode desistir? Dependendo do caso, pode. Mas aí você também tem que entender que tem um ônus para isso. Você falou que tem, às vezes, oportunidades aí de 50% de desconto, até mais. Até 60%, assim, você consegue encontrar. Tá, é bem comum. Então comum. É uma baita oportunidade mesmo de investimento, né? Nesse sentido, né? Se analisar, né? Sim. Hoje em dia os leilões estão bem disputados, estão. Tá? Ainda mais quando o desconto é muito grande, as pessoas já olham, de fato, miram naquele imóvel e tentam ir. Então, assim, existem imóveis com muitos descontos, muito bons, mas você tem que ter em mente que às vezes não vai sair naquele desconto total, né? Então, a gente tem que trabalhar com margens aí, né? Fazer cálculos. É necessário fazer cálculo, não tem como fugir disso, porque senão você pode estar colocando dinheiro não em investimento, mas sim em um problema gigantesco aí para você. Mas, assim, no caso, essa questão dos lances, como é que funciona? Né? Tá lá o valor, aí eu dei um lance. Sim. Aí depois vem outra pessoa e também dá um lance maior, né? Isso. Aquele famoso, a gente vê, quem dá mais, né? É bem isso. É bem isso aí, só que na internet. É eletrônico. Tem alguns leiloeiros que eles fazem videochamada, né? Ao vivo, ali você consegue acompanhar, né, no link. É bem interessante. Aí você consegue ver, dou-lhe uma, dou-lhe duas, quem dá mais e tal, tem essa emoção. Né? Até falando em emoção, nós sempre alertamos. Na hora ali, é complicado porque o ser humano ele sempre quer ganhar. Sim. Né? E aí na hora, às vezes, dá aquela ânsia de caralho, eu preciso, desculpa o palavrão, pessoal, sou ser humano também. Dá aquela ânsia de que eu preciso arrematar, eu quero ganhar. E aí a gente sempre, quando a gente faz o cálculo, a gente fala para o cliente, você quer ganhar tanto em tantos meses e tal, né? Você vai ter tanto de gasto que a gente previu aqui. Se você extrapolar esse limite que a gente está colocando para você, tenha em mente que você vai reduzir o seu ganho lá na frente. Né? Então, segura a emoção, cara. Segura esse dedo, porque pode dar problema para você. Né? E às vezes você entra na gana e aí tem um outro cara no outro lado da tela que está lá também dando clique. E aí você quer... Não, esse imóvel é meu. Esse imóvel é meu. Eu quero. Tá? Aí às vezes a gente acaba... Aí vai ser um investimento, a gente acaba perdendo, né, a lucratividade ali na frente. E assim, isso a gente diz, no caso, para quem quer ganhar. Mas tem gente que quer para moradia. Para moradia, às vezes, o desconto faz uma diferença. Né? Você consegue um imóvel aí com 20% de desconto, 30%, né? Por mais que a gente chegue aí, vai às vezes 60%, mas às vezes é interessante, né? Porque hoje os valores dos imóveis no mercado mesmo, de fato, eles estão muito altos. Né? Estão muito altos, tanto que a tendência hoje é mais a locação. A locação hoje está tendo um boom e vai aumentar ainda mais os valores do aluguel. Então, o pessoal... Às vezes tem interesse na compra, às vezes é interessante até você querer arrematar com uma margem um pouquinho menor. Né? E você vai lá, vai ter um imóvel para você faz as reformas aí que você quer ter e cai para dentro. Né? E você falou um negócio interessante também, que dá para comprar então imóvel de leilão usando financiamento do banco, usando carta de crédito também. Isso. É possível também, é possível. Isso é interessante. Isso daí, lógico, não são todos. Tá? Isso daí é voltado para os leilões extrajudiciais, que são dos bancos, onde, quando previsto no edital, tá? Se for previsto no edital, você pode utilizar um financiamento imobiliário. E aí dá uma entrada baixa ali, às vezes 5%, 10%, Mas 20%. isso é muito engraçado, você usar uma carta de crédito para pagar uma banco, dívida, né, de uma carta de crédito de uma outra pessoa, né? Pois é. Isso é muito interessante. Lógico, isso, como eu te disse, tem que analisar o edital, porque é o edital que vai regrar. Assim, mas tem chances de até achar. dando a dica, assim, a mãe
mesmo desse tipo é a Caixa. A Caixa Econômica, ela dá assim, grandes oportunidades para quem quer investir, né, iniciar nesse ponto com o financiamento imobiliário. Lógico, você vai passar por análise de crédito também, tá? Isso é fato, não tem como fugir. Mas você pode utilizar a carta de crédito sem problema algum, se for permitido. É muito interessante porque você consegue até alavancar o patrimônio, porque é onde você investe aporta pouca parte do dinheiro, né, do que você tem guardado para investir. Você, de repente, isso que sobrou, você faz uma reforma ali básica só para fazer uma rodada, né, para fazer a venda. E aí você consegue vender. Tá? Não é porque está com financiamento que é impossível de vender depois. Existe a possibilidade de quitar o financiamento, interveniente quitante, enfim, tudo isso aí é possível e consegue te gerar uma lucratividade muito interessante. Eu acho que é uma baita oportunidade se achar oportunidades assim, porque imagina, você está querendo comprar um imóvel, o primeiro imóvel, né? Tem muitos brasileiros assim, né? E como eu, por exemplo, mas que na hora de ver o financiamento, né? Fazer as simulações de um imóvel novo, né? Que é tradicional aí do mercado, né? Tradicional, padrãozinho assim, né? Vai chutando um valorzinho de 300 mil ou 400 mil um imóvel. Você, quando vê o financiamento que você tá fazendo ali, você vai pagar quase, às vezes, 1 milhão, né? Tipo assim, o dobro. Se você for levar até o final mesmo, você acaba pagando 2, 3 imóveis, às vezes. Exato. E aí você poder financiar um imóvel que muitas vezes, tudo bem, ele tá com desconto, mas ele ainda tá lá inteirão, né? Tem pouco tempo de uso, né? Uma pessoa financiou ele, provavelmente, pelo que eu lembro, para financiar um imóvel pela Caixa, tem algumas exigências, como o imóvel tem que ser novo, né? Tem algumas exigências, assim, posso estar enganado, mas é aí que tá, né? Esses imóveis novos acabam sendo muito altos e o valor dele de mercado é outro. Então, e muita gente faz isso, né? De financiar um imóvel novo, não, vou ter a minha casa e tal. Mas se a pessoa pode financiar um imóvel no leilão, né? Para investimento, pô, você não vai estar usando em tese o seu dinheiro, você vai estar usando o dinheiro do banco. E vai financiar um valor menor, vai usar um valor menor na carta de crédito. E é aquilo que eu falo, é uma dívida inteligente, né? Existem dívidas ruins, né, e dívidas inteligentes, que às vezes te ajudam a chegar a um outro patamar. Então, esse tipo de investimento com financiamento, às vezes até dependendo, lógico, não são todos, tá, gente? Mas às vezes você pegando um empréstimo também para dar, por exemplo, às vezes um lance maior, enfim, a vista te ajudar, dependendo do empréstimo, lógico, das taxas ali, pode compensar no final das contas. Verdade. Né? Então, mas isso é tudo sentar fazer cálculo, não tem como fugir disso. Mas assim, a parte de financiamento, né, você fazer essa dívida inteligente é muito interessante. Por exemplo, tem muita gente que, né, vou até dar um outro exemplo aqui, né? Minha mãe mesmo, aposentada aí do funcionária pública e tal, né, do Poder Judiciário, ela tem uma porcentagem de empréstimo, né, para ser aposentada, que é lá embaixo, é coisa de 2% e tal, né, por causa do Banco do Brasil. Eles têm uma taxa de juros menor comparada ao mercado. Mas você faz um empréstimo para poder comprar um imóvel no leilão, você consegue pagar essa parcela do empréstimo, né, com esses juros, comparado aos juros até de um financiamento. Sim, né? Sem dúvida. É uma baita saída mesmo, para quem quer investir, né, para quem quer adquirir mais patrimônio. Mas, que nem você falou, Airbnb, o cara compra um imóvel e monta um Airbnb lá e o negócio não para de movimentar, entrar dinheiro. E Airbnb hoje está compensando bastante. Dependendo da localização do imóvel, você consegue tirar 2, 3 vezes mais do que uma locação tradicional. Exato. Então tem muita gente indo para esse mercado também. E paga o investimento do leilão, né? Você paga... Às vezes paga até a parcela ali. Né? Ultrapassa a parcela, sobra ainda um dinheirinho ali para você investir em outra coisa. Então é bem interessante. Você já viu alguém ter um lucro assim bem alto com o leilão? Fala um caso aí pra nós. Rapaz, olha, até me permita, tá? Mas já teve um lucro aí, não foi do 100% aí que o pessoal fala que existe, tá? Mas ele teve um lucro aí de 47% aí de retorno dentro de 7 meses, desde a compra até a venda. Mas assim, foi algo que... Mas a pessoa comprou, reformou e vendeu de novo depois? Isso, foi compra e venda mesmo. Foi o house flipping que a gente chama. Ele arrematou, a desocupação foi bem tranquila, tá? Porque nós usamos algumas técnicas aí para que não precisasse de uma ação judicial mesmo. E a desocupação foi bem tranquila, 1 mês ali depois que a gente deu o prazinho, né, para a pessoa desocupar.
já logo começou a reforma, começamos também a fazer a parceria que a gente tem com algumas imobiliárias para fazer a venda. E aí chegaram alguns interessados e nesse meio do caminho acabou dando um retorninho bem interessante para a criança. Que legal, que da hora. Cliente então na Fraterra aí? Isso. Que legal. E na tua opinião, Carlos, você acha que existe algum perfil ideal de investidor para esse mercado? Olha, é que assim, investimento, você tem que entender como é que ele funciona. Como eu disse lá no início, no mercado existem diversos tipos de investimentos. Então, por exemplo, eu sou totalmente rígido para investir em bolsa. Uhum. Eu não me adapto muito bem com ações e tudo mais. Então, se eu quiser, de fato, eu vou ter que procurar uma corretora, às vezes alguém que faça isso para mim, para fazer esse tipo de investimento. No leilão de imóvel, você tem que entender que você vai estar dando um aporte grande, né, de valor. Você vai estar adquirindo um patrimônio que pode ser que ele fique por um tempo parado, que você não tenha uma liquidez tão alta. Tá, então, assim, a gente tem que entender que, comparando agora com fundo imobiliário, por exemplo, e imóvel. Fundo imobiliário você comprou na bolsa, você pode vender no dia seguinte, né? Isso daí é tranquilo, porque tem uma liquidez. Agora, imóvel, quando você compra, o imóvel ele demanda um tempo, né? Então, você tem que ter paciência, tá? Você tem que entender que, por mais que você espere um tempo maior, o retorno é grande, tá? Então, a questão de você entender que de fato esse tipo de investimento é para você é essencial, porque senão você vai se frustrar. Você vai falar, pô, arrematei, aí tá aqui há muito tempo já parado, eu não consigo vender, eu tô precisando de dinheiro e tal, e aí você acaba se frustrando, não consegue, não tem a interpretação certa ali de como que funciona o negócio, né? Até a parte de leilão, tem pessoas que estão arrematando terreno para construir, por exemplo. É um tipo de investimento como se fosse um braço, né, também. Tem gente que investe só em construção mesmo, de fato, compra o terreno particular mesmo e acabou. Mas tem gente que também está começando a partir para esse caminho de você arrematar o terreno, né, e fazer a construção ali para vender as casas. Às vezes faz condomínio, né, de casa e tal. Sim. Então, isso daí tá sendo bem interessante também para esse mercado. Tem que ter paciência, que nem você falou. A pessoa que é imediatista, não tem como, né? não Querer tem um como. retorno em Infelizmente tem muita um gente mês. que hoje em dia tá tão ansioso para mudar às vezes de vida. Assim, gente, não é da noite pro dia que você vai arrematar um imóvel e vai ter uma lucratividade absurda, vai vender, né? Ou já vai alugar. Tudo isso demanda estudo, tempo. Tá? Então não adianta você já ir com tudo ali falando, não, isso daqui vai salvar minha vida agora, eu vou dormir e amanhã já vou acordar milionário. Esquece, cara. Esquece, isso não existe. É uma maratona. Você não tá ali correndo os 10 quilômetros, é uma maratona, cara. Então você tem que ter em mente que não vai ser da noite. Vai encurtar bastante tempo para você ter um patrimônio bom, né? Você conseguir ter uma como que eu posso falar? Ter uma tranquilidade financeira vai encurtar bastante tempo para você. Aí, questão de alguns poucos anos, você consegue, dependendo do quanto você tem para investir, você consegue dar tchau para o INSS aí e viver só com aluguel, virar o tiozão das locações, né, dos terrenos, que a gente chama. Renda residual, né? Ganhar só a renda passiva ali, o aluguel entrando na conta e você só curtindo a vida. É uma grande chance aí de você conseguir virar a sua chave. Mas a pessoa tem que saber o que quer mesmo, que nem você falou do terreno, né? A pessoa que também já tá procurando terreno, ela tá sendo, assim, específica. Ela quer terreno porque sabe que vai construir. Por exemplo, quando chega um cliente, a gente tenta entender o que ele quer de fato, né? Qual que é o seu objetivo com esse imóvel? Você quer alugar? Você quer vender? Né? Você quer, de repente, construir, no caso de terreno? Então, a gente desenha, né, o que a pessoa está procurando e aí, vamos lá, beleza, você quer isso. Em qual área que você quer? Qual a cidade que você busca? Né? Você entende daquela área, de fato. Senão a gente faz parceria, conversa com as pessoas, os locais, investidores ali da localização, porque a gente precisa desenhar, trazer o máximo de segurança para a arrematação. Né? Então, tudo isso é bem trabalhado, bem desenhado para que
corra tudo bem, nos conformes, conforme conversado. E só vai para leilão mesmo se só tiver dívida, né? Não tem outra regra assim. Tem outra alternativa, mas aí é um leilão particular, né? Não é do judicial, é o extrajudicial, tá? É que o mais famoso mesmo são os dos bancos, mas tem, por exemplo, pessoas, né, jurídicas ou físicas que têm um patrimônio ali e quer vender o imóvel, só que às vezes sente que na imobiliária, né, no corretor de imóveis ali fica travado. E aí a pessoa pode contratar um leiloeiro sem problema algum. Privado. E aí o leiloeiro que às vezes, por exemplo, tem leiloeiros gigantes aí, muito conhecidos no Brasil. Eles têm uma janela gigantesca, então a publicidade é muito grande. Então isso acaba, por mais que você coloque lá o valor que você quer, às vezes dá um descontinho, né, só para chamar atenção, é aquilo que a gente chama do gatilho de que você dá ânsia de vencer. Né? Então, às vezes, aparece uma pessoa lá, pô, opa, esse imóvel aqui é interessante, vou lá, aí aparece outro. Aí começa aquela briga de até conseguir levar aquele imóvel. Então, às vezes, é interessante para o particular, né, contratar um leiloeiro para que ele consiga levar esse imóvel a leilão e aí conseguir, né, de fato, conseguir vender esse imóvel. Eu tinha um cliente que eu lembrei disso agora porque ele me comentou, né? Ele tinha uma mansão, né? Era uma mansão daquelas bem antiga, mas... ele tava tentando vender, só ele e a esposa, tipo, 20 quartos na casa, né? Os filhos tudo já fora do país. E ele falou que tava aguardando o leiloeiro chegar, né? E eu achei estranho até, né? Porque ele não parecia uma pessoa que tinha dívidas, assim, né? Ele, não, é que tem outra casa, né? Menor e tal. E essa aqui eu tô colocando no leilão pra vender porque eu não aguento mais ficar esperando a imobiliária vender pra mim. Né? E eu não sabia disso, né? Eu falei, nossa, mas é possível isso? Eu achei que era só em dívida. Não depende apenas da dívida, de fato, né? Se você tem um imóvel que às vezes você prefere... Aí vende, né? Aí vende rápido, prefere deixar com um leiloeiro, é possível, sim. E assim, quem vai pagar a comissão, né, no caso do leiloeiro, vai ser o arrematante. Uhum. Tá? Então, ao invés de você pagar a comissão para o corretor de imóveis e tal, você consegue ter esse alívio, né? Porque quem vai pagar mesmo, de fato, vai ser o arrematante. Se a pessoa quer vender mais barato, né? Qual o problema, né? O que importa é vender, né? É o dinheiro no bolso, né? Então, mas... Queria que você reforçasse agora, então, esse papel jurídico aí na segurança aí da compra também, né? Porque, como a gente falou já aqui, né? Tem chances, né? Se a pessoa não tiver um advogado ali para ajudar nesse processo, pode realmente se prejudicar. Então, no caso aí, você, no caso, tem auxiliado as pessoas como advogado. Isso, vamos lá. No caso que eu falo, quando a gente conversou, busque a questão de ter conhecimento. Se você quer arrematar sozinho, senta a bunda, estuda. Só que você tem que entender que você não vai conseguir concluir esse estudo também em 30 dias. Também demanda uma experiência. Né? Então, o conhecimento ele leva tempo. Então, se você quer partir para esse conhecimento, beleza, esse caminho, beleza, ok, gaste seu tempo. Agora, se você não tem esse tempo, você vai ter que comprar o tempo do outro. Né? E aí é onde você investe, né? Aporta o dinheiro em cima de quem tem esse know-how, né? Esse conhecimento para te facilitar as oportunidades, para te trazer segurança, pegar na sua mão mesmo de fato e falar, vem cá comigo, vou te mostrar esse mar de oportunidades aqui, onde você pode ter uma rentabilidade bem interessante. Então, a questão da assessoria é você trazer toda a segurança, não só financeira, mas jurídica principalmente, né? Porque vira e mexe acontecem coisas que a gente fica... Cara, como que isso aconteceu aqui? Às vezes você tem que estar preparado também para lidar às vezes com o juiz, porque às vezes ele tem um entendimento diferente do que está no edital. Eu tive um caso aí de uma arrematação em Taubaté que a gente está brigando, porque o leiloeiro colocou uma informação no edital, tá? E aí, ok, nós fizemos a arrematação mediante o que estava no edital, tá? Só que aí depois o juiz simplesmente falou, não, ligou, desculpa o termo, foda-se, pro edital e falou, não, vai ser da forma que eu quero agora. Isso depois da arrematação. Já foi pago a entrada, já foi pago a parcela, já foi pago a comissão do leiloeiro. Então, assim, o valor da dívida iria ser todo coberto pela arrematação. E aí, a entendimento do juiz foi que parte dali do saldo de uma das dívidas teria que ser pro arrematante. Eu falei, não, peraí, juiz.
Mas não tava no edital isso. Aqui, a regra do jogo, você vai querer rasgar agora? Aí ele insistiu, né? Tentei conversar, não deu. Aí nós agravamos. Então, já foi um agravo de instrumento, já foi para o tribunal, né? A desembargadora já até pediu notificou, né, o primeiro grau, o juiz, para que ele prestasse informações acerca do edital. Aí está nessa etapa agora. Vamos ver o que vai ser, qual que vai ser os próximos passos. Porque, assim, de qualquer forma, nesse recurso, nós falamos o quê? Mostramos que estava tudo no conforme do edital, né? Que todas as dívidas iriam ser sanadas, não tinha nada também previsto que o arrematante iria herdar alguma das dívidas. E no caso eles entendessem de manter, né, a gente pediu, não, então vamos anular o leilão, devolve tudo para o arrematante. Né? Lógico, isso tudo foi mediante autorização do arrematante. O arrematante falou, não, bora para briga. Falei, então, vamos lá. Não tenha medo. É claro. Então a gente dá todo o suporte jurídico. Porque você tendo entendimento, porque assim, existem prazos a serem respeitados, né? Pessoas que têm que ser intimadas, a documentação que tem que analisar, a matrícula do imóvel, né? Às vezes tem que ver alguma coisa de PTU, de TR, laudeme, foro. Então, para não ter nenhuma surpresa. Porque às vezes você contrata um advogado da família, ou que está começando, ou que não tem expertise mesmo, de fato. Às vezes ele não tem a malícia ali do que tem que falar. Não faz esse levantamento completo. Isso, não tem o levantamento completo. Às vezes não sabe nem lidar, às vezes, com o juiz. Assim, para falar de edital, né? Não só de edital, de outras coisas também ali que são inerentes também ao leilão. Sim. Então, às vezes, a pessoa que está despreparada pode causar um problemaço para você. Então, você tendo uma assessoria jurídica especializada faz toda a diferença. Faz toda a diferença, porque senão você pode acabar afundando o barco. E juiz também erra, né? Juiz também erra, né? São seres humanos também. Todo mundo erra. Mas ainda bem que tem outras esferas, né? Na justiça para debater, né? Não é de fato errar, que às vezes a gente tem que entender que às vezes vai da interpretação, né? Eles têm muitos processos para analisar. Né? Então, é muito conhecimento que eles precisam ter. E às vezes eles não têm o conhecimento in loco ali, né? Só da parte da demanda do leilão. Né? Indiscutivelmente, eles são sensacionais, porque eles passaram num concurso, estão ali porque têm um conhecimento absurdo. Mas, às vezes, por não estar focado em um tema, né? Às vezes precisa ter uma explanação mais a fundo. Aí é que entra o papel do advogado especializado. E conversar com o juiz, às vezes despachando, né? Ou na própria petição, saber o que tem que falar, né? No momento certo também, para que corra tudo bem e não tenha nenhum prejuízo para ninguém. Bom, você respondeu até outras perguntas aí que eu ia fazer, né? Porque eu ia perguntar, os erros comuns de quem vai sozinho, você já deu um bom panorama, né? Basicamente a questão é isso, né? A pessoa arrematar achando que tá tudo lindo e maravilhoso por conta de desconto e aí pega uma bucha gigantesca, né? Às vezes até tem caso, isso daí não aconteceu com a gente, mas com um conhecido, que arrematou um imóvel, só que ele, de fato, na localização que estava lá, na matrícula, ele não existia. Nossa! Não existia do que estava lá no edital e tudo mais. Aí tem que voltar tudo. Teve que demonstrar tudo lá para o juiz, enfim, até conseguir fazer a devolução. Aí você falou que é possível, então, nesses casos, ser anulado. Alguns casos, sim. Depende muito, cara. Depende muito. Não é todo caso. Teve um caso, até não é nem de anulação, tá? Mas foi de arrematação, ocorreu uma arrematação de fato, tá? Foi de forma parcelada, então foi dado sinal, tá? Pagou o leiloeiro. E aí, quando ia continuar para fazer o pagamento das parcelas, o cliente ele chegou, cara, eu preciso cancelar essa arrematação. Eu falei, porra, calma aí, cara. Como assim? Cara, teve um problema aqui em casa, né? Fugiu as contas aqui, eu não vou conseguir cumprir. E assim, o imóvel, quando ele é arrematado pelo leilão judicial e parcelado, o próprio imóvel ele vira como garantia desse parcelamento. Certo. Tá? Só que, o que aconteceu nesse caso? Ele tentou falar de tudo, eu preciso desse dinheiro e tal, ver até se consegue até anular tudo, né, para devolver, que ele tinha dado um sinal bom. Aí, vamos lá, beleza, a gente foi lá, conversou com o juiz, peticionou, e ele ficou desesperado, porque o máximo que foi possível fazer, tá, foi esquivar ele do crime de fraude em leilão. Foi o máximo, cara.
Ou porque o juiz deu multa para ele. E a multa foi o que ele já tinha pago de entrada. Nossa, então foi pior. Pois é. Ele perdeu Era ali só 20%. ter segurado mais a onda ali, né? Pois é. E aí acabou tendo esse prejuízo, né? Eu expliquei para ele. Infelizmente não deu para depois que tá arrematado, já tá registrado, assinado, acordado, né? Porque assim, quando você arremata, você tem um prazo para você fazer o pagamento, tá? Isso se for parcelado o sinal ou se for o à vista ou integral. Você fez a arrematação, beleza? Se você não faz o pagamento dentro do prazo que está ali no leilão, no edital, desculpa, o leiloeiro ele vai comunicar para o juiz e o juiz vai fazer o que ele bem entender. Tem juiz que é mais maleável, tem juiz que fala, não, beleza, chama a segunda posição, a terceira, ok, mas tem juiz que não, vai tomar multa. Vai tomar multa, às vezes, dependendo do caso, vai para crime também, então tem que tomar muito cuidado. É um negócio muito sério, né? É muito sério, não é uma brincadeira. Não é uma brincadeira, não. Ainda mais de imóveis, né? Porque você falou também, por mais que a gente esteja falando de imóveis, né? Você já gostava, né, de dar lances aí, né, de outros negócios também, né? Eu cheguei a dar uma vasculhada há um tempinho para leilão de carros e tal também. Mas aí é muita coisa, né? É muita coisa. E aí você já tem dá que, mau trabalho, né? Você tem que entender de mecânica. Rapaz, não tem jeito. Então, deixa eu ficar onde eu entendo, onde é meu ambiente ali, porque senão, já viu. Bom, então no caso você faz também toda essa proteção aí com o cliente na hora da arrematação, né? Isso. Vai fechar mesmo? Nós fazemos toda a blindagem, né? E assim, a gente conversa com o cliente, você tem que entender os riscos, tem que entender as responsabilidades que existem, né? Então, tudo não é como a gente conversou agora, não é uma brincadeira, é um investimento. Às vezes, tem gente que está dando o dinheiro que salvou a vida toda ali para, né, tentar comprar uma casa própria ou mudar de vida com esse tipo de investimento. Falando desses casos, então, vocês já conseguiram evitar algum prejuízo grande com essa atuação aí da assessoria? Olha, prejuízo grande, no caso a gente sempre, por exemplo, o que acontece? Nós mostramos os imóveis, né, as oportunidades para os clientes. Ou até mesmo os clientes vêm com as oportunidades, né, para falar, pô, vocês conseguem ver como é que está essa situação? A gente faz toda a análise e para evitar, né, problemas, a gente faz a análise e fala, pô, se daqui tem um problema, peraí, esquece isso, pelo amor de Deus, cara, sai. Às vezes é o do mês ali que ele quer investir, ele tá com a grana parada e a pessoa quer mesmo fazer rodar. Fala, não vai, tá barato, parece bonitinho, mas é bucha, cara. Uhum. É bucha, foge. A gente busca outras oportunidades no mesmo gênero ali, a mesma característica, enfim. Mas a gente sempre busca o melhor para o cliente, não tem jeito. Carlos, a gente já deve estar chegando aqui quase em 1 hora aqui, pelo que eu marquei aqui no relógio. Mas dá umas dicas aí para quem quer começar, cara. Dá umas dicas boas aí, por onde deve ir primeiro, como é que estuda aí essa questão do edital de leilão, o que você recomenda aí para simular lances. Dá as dicas aí pro pessoal. Primeiro de tudo, você precisa ter o conhecimento, tá? Então, estudar. Tá, isso daí, a informação tá aí na nossa cara, né, no nosso bolso. Você consegue buscar sobre como funciona um leilão, às vezes você consegue encontrar, às vezes até cursos também específicos, que não são só voltados para advogados, mas também para pessoas de outras profissões, de outros gêneros, enfim. Então, busca conhecimento, tá? Também se prepare financeiramente, porque você não pode achar que o imóvel eu vou arrematar por 50 mil e acabou. Não, você tem mais gastos também. Uhum. Você tem a comissão do leiloeiro. Se você está arrematando com assessoria, tem o valor da assessoria. Se você também tem ITBI, né? Também tem o registro. Tem as taxas extras. Tudo isso que você tem que computar e fora a reforma também. Uhum. Então, tudo isso você tem que se atentar antes de participar de um leilão. Uhum. Tá? Ver se esse desconto vale a pena, né? Sim. E quais são as plataformas que dá para ir acompanhando esses lances, sabendo onde que estão esses imóveis, né, que estão já em leilão? Olha, existem inúmeros leiloeiros no Brasil, tá? Então a lista é gigantesca. O que existe para facilitar, às vezes até para quem quer dar uma sondada na própria cidade, né? Tem alguns sites que são agregadores. Uhum. Tá? Leilão Imóvel, tem o Leilon também.
eles agregam, né, várias oportunidades e ali você pode ter um tira-gosto. Fazer uma pesquisa, né? Pô, gostei desse imóvel aqui, mais a fundo, de repente, né? Contratar alguém que possa te assessorar. Então, tem essa possibilidade, sim, nessas plataformas de abraçar tudo em um único site, né? Lógico, eles não pegam tudo, tá? Isso, infelizmente, não pega. Se fosse assim, seria maravilhoso. Mas por isso que tem um monte também, né? Tanto que nós temos algumas plataformas, né, de agregador, mas também temos que fazer a garimpagem tete a tete. Então, a gente vai em leiloeiro, tá, para fazer busca de oportunidades. Porque às vezes tem uma oportunidade que não está ali nesse agregador, né, e tem muita gente que, por ser mais fácil, vai só no agregador. E aí perde essa oportunidade, entendeu? E a gente tem na mão, a gente consegue se diferenciar um pouquinho. Você vai direto na fonte, então. Pois bate porta mesmo e vai melhor, lá falar com o leiloeiro. No site, né? Bater na porta lá para pedir não dá. Mas no site a gente vai lá. Mas você leva aquele martelinho para bater quando fecha o leilão? Eu tenho um na minha mesa. Você tem um na sua mesa? Da emoção lá. Esse é o símbolo, né, do leilão, né? Pois é, cara. Mas rola mesmo quando tem um leilão online ou presencial, esse martelinho, ou isso é coisa de filme mesmo? É mais filme. Já foi mais tempo lá atrás. Hoje é raro de ver. Quando o cara tá comprando um quadro lá de bilhões, né? Vendido? Bom, qual a mensagem aí mais importante, então, que você deixa aí nesse nosso episódio 01? Que, pra quem ouviu até agora, né, nossa entrevista. Bom, eu digo que todas as pessoas elas têm que se preparar de alguma forma para o futuro, tá? Tem uma frase que não faça da sua vida um rascunho, né? Porque pode ser que não dê tempo de você passar limpo. Então, nós estamos vendo aí uma crise financeira, econômica, né? O INSS aí praticamente prestes a explodir, né? A gente não sabe até onde vai essa bomba relógio de fato. Então, o que devia ser uma segurança para a população, hoje está sendo um temor. Então, se você não agir o quanto antes, para você ter uma tranquilidade financeira lá no futuro, e até mesmo mais próximo, né, antes disso, você pode acabar rodando no linguajar mais tradicional. Sim. Então, pense com carinho nessa oportunidade de fazer investimentos, não só apenas em leilão, mas de repente um outro tipo de investimento. Começa de uma forma mais simples, mas invista, porque o dinheiro parado não vai dar nada. Mas que isso é uma mudança de mentalidade, né? Sim, também. Existe uma mudança de mentalidade aí atrás. São os 4 quadrantes, né, que existem, né? Tem o investidor, que é a minoria, né, da população, vou falar brasileira só, né, mas no mundo também. Tem o empresário, né, que é o dono das empresas. Tem o autônomo. E tem o empregado. É um quadrante de 4 ali, né? Onde Sim. você quer estar, né? Então, com o leilão de imóveis, dá para a pessoa se tornar um investidor de uma maneira mais prática. Lógico, tem que ter conhecimento. Se tiver assessoria, fica tudo mais fácil, né? Mas é bem interessante isso, porque quem não quer comprar um imóvel com baita desconto mesmo, né? Sim. E agregar, tornar um negócio, construir. É um mar mesmo de possibilidades mesmo, eu né? ouço muito, às vezes, até de amigos, que falam, pô, lá meu avô conseguia comprar terreno, imóvel por preço de barganha. Meus pais também conseguiram. Hoje, quando chega a minha vez, é difícil. Mas realmente, o valor de um imóvel no mercado mesmo está muito caro, está muito alto. Numa localização boa e tudo mais. Então, o leilão... Até numa localização boa. Porque, assim, às vezes, para você pegar um imóvel mais barato, tem que estar numa localização ruim, às vezes uma rua que não é nem asfaltada. Então, assim, né? o leilão vem aí para te permitir com que você consiga adquirir esse imóvel com um bom desconto. Sim. Uma margem bem boa, né? Te dá uma tranquilidade. Isso é legal, isso é muito legal. Bom, fique aí para vocês... Uma coisa que eu esqueci aqui de falar, e Carlos, não sei se você também está sabendo disso, mas está passando aqui também na TV a arte da BS TV, da Baixada Santista TV, porque o nosso podcast também é transmitido na televisão. Olha só. Para os canais da Baixada Santista, lá Peruíbe, Itaém, Praia Grande, Mongaguá, né, na NET Claro, na SAT TV,
né? Mandar um forte abraço aí ao nosso Kristen Namira, que é o jornalista aí e diretor da televisão. E agradecer por ele estar exibindo aí os podcasts na TV e fica repetindo lá na grade da TV, né? Então por isso que a gente põe eles aqui, porque dá uma audiência numa outra mídia também, não bacana, só nas redes sociais. E, bom, vamos encerrar aqui o nosso primeiro episódio, porque a gente vai continuar ainda aqui com a entrevista, só vamos aproveitar aqui e dar um intervalo, mas aí vai ser o episódio número 11, tá? O próximo que a gente já vai gravar aqui, esse episódio aqui é o número 10. Se você tem dúvidas, se você quer deixar alguma pergunta, deixa aí nos comentários, dá um likezão bem bonito aí, tá? Pra gente poder bombar esse vídeo. E fala aí as suas redes sociais, ô Carlos, para as pessoas que quiserem te encontrar, tirar dúvidas, saber um pouco mais aí seu conhecimento. Perfeito. Bom, no Instagram nós temos a Carlos H. Camp, a minha página profissional, né, pessoal, onde eu passo informações sobre dicas, né, de como participar em leilões, né, e também temos a Fratelli Leilões, que é a empresa, de fato, de assessoria de imóveis em leilão, para que você consiga arrematar o seu imóvel com desconto e segurança. Maravilha. É isso, pessoal. Agradeço aí a audiência de vocês desse nosso episódio 10 do Lucas Galante Entrevista aqui no Estúdio Voz em São Paulo. Ó, top, hein? Tá vendo, né? O negócio é só pra cima, só pra frente, só alegria. Um forte abraço e daqui a pouco a gente vai gravar o próximo. Mas vocês só vão ver o episódio 2 depois que sair esse primeiro aqui, óbvio. Tá bom? Tamo junto, valeu! Valeu!